Irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora, se façam presentes no nosso coração no dia de hoje. Nós vamos dar continuidade em mais um capítulo, refletindo aí a vida do nosso baluarte São Padre Pio. Hoje nós vamos dar início a um novo capítulo, capítulo número 2, onde São Padre Pio nos diz numa de suas cartas que este é o tema do capítulo 2. Satanás é um inimigo poderoso. Esse é um tema assim um pouco pesado humanamente falando para nós, né? E nós vamos ver o que há por trás aí desta frase de São Padre Pio. Esta frase que pode gerar aí em nós até um certo incômodo. Então, nós vamos iniciar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, São Padre Pio, ele vem nos dizer hoje que Satanás é um inimigo poderoso. E aí nós vamos entender por que é que São Padre Pio se expressou dessa forma, né? São Padre Pio, ele se expressou desta forma e ele sabe muito bem por que se expressou assim, né? São Padre Pio, ele era atacado sem tréguas, né, pelo inimigo. O inimigo não poupava, né, não economizava os golpes, né, que desferia contra a vida de São Padre Pio. São Padre Pio sofreu tormentos, tanto no corpo, né, que causavam terror mesmo, e também tentações no espírito, que o deixavam, né, que causavam desespero em São Padre Pio. Ele sofreu a fúria cruel do inimigo e ele era vítima da fúria diabólica, mas São Padre Pio, ele era um corajoso guerreiro de Deus. Ele era nós podemos dizer aqui, né, um imbatível lutador contra as forças do mal. E aí nós podemos nos perguntar, diante de todas essas lutas que o encardido travava contra a vida de São Padre Pio, né? Contra São Padre Pio, nós podemos nos perguntar, né? Qual era a vitória de São Padre Pio? Sobre tudo isto aí que ele enfrentava, sobre tudo o que ele passou, sobre tudo o que ele enfrentou. Qual era a vitória de São Padre Pio? Qual será essa resposta para nós, né? A vitória de São Padre Pio e a resposta para nós é o número de almas que São Padre Pio alcançava para Deus e que continua alcançando até hoje. Esta é a vitória que São Padre Pio alcançava, né? Com essas lutas e com essas batalhas. Que nós podemos tomar de São Padre Pio para nós, na nossa vida, né? Nas nossas lutas e nas nossas batalhas que nós enfrentamos diariamente, né? Dos ataques e das insídias de Satanás, né? Que nós possamos continuar aí lutando e combatendo, a exemplo do nosso baluarte São Padre Pio, lutando pela vida, pelas almas, né? Pela nossa, partindo de nós, e pelas almas de tantas pessoas, né? Que nós hoje somos responsáveis, corresponsáveis, né? Partindo aí pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, que nós não desistamos, né, nas lutas, nas tentações que nos são impostas aí durante todo o dia, para que nós possamos vencer e lutar, não deixar de lutar. Hoje, o que é que nós vemos? Que muitos correm um grande risco nos dias de hoje de não acreditar mesmo aí na existência do demônio. O outro risco que se corre
e que é comum e que acontece muito, são aquelas pessoas que acreditam até na existência do demônio, mas que não dão a devida atenção para essa verdade, né, da existência do demônio. Então, o que nós vamos ver aqui, né? Eu vou fazer um recorte aqui, né? São Padre Pio, não. Padre Paulo Ricardo, ele diz para nós, né, numa das suas homilias, que nós precisamos saber que nós vivemos uma grande guerra contra as hostes infernais que desejam a todo custo nos levar para o inferno. Então nós precisamos saber, e mais do que saber, nós precisamos acreditar e precisamos levar isso muito a sério, né? O que são as hostes infernais, né? São tropas, são grupos, partes, né, grupos de um exército. Então, nós precisamos ter isso muito, muito claro, muito vivo e levar isso muito com seriedade mesmo. E nós temos também uma outra situação. Muitos não acreditam que o demônio existe e, infelizmente, muitos também acreditam que nem Deus existe, né? E existe uma frase, né, algo que São Padre Pio disse, que ele deixou para nós, que nós sabemos que São Padre Pio era muito duro, que o que ele tinha para dizer, ele dizia mesmo, e dizia coisas assim que é de assustar mesmo, né? Mas é uma realidade, é uma verdade. Já para o tempo que ele viveu e ainda hoje. Ele diz assim, nesta frase, né? Homens de hoje, eles são piores que demônios, que pelo menos eles, os demônios, temem e tremem diante de Deus. Infelizmente é uma realidade que nós nos deparamos, né? Homens de hoje, né? É que ele compara aqui, né? Que são piores do que o demônio. Porque o demônio, sim, ele sabe, ele acredita na existência de Deus, né? Então, os próprios demônios, né? Eles temem a Deus e eles tremem diante de Deus, né? E nós, enquanto homens, muitas vezes não acreditamos aí, né, na existência de Deus e no poder de Deus. Isso é muito triste. Agora, nós vamos para um trecho, né, de carta de São Padre Pio, e aí nós vamos ver aqui nesse trecho da carta de São Padre Pio, da epístola número 1, página 923, aqui do nosso livrinho é número 18. Nós vamos ver o quê? Que São Padre Pio aí nessas suas lutas, né, que ele travava, ao conversar com o seu diretor espiritual, São Padre Pio enche o seu diretor espiritual de perguntas, né? Ele já lá diante das suas lutas, cansado lá diante dos seus combates e sentindo-se fraco, ele relata o seu medo e que ele chega até a suar frio, né, por medo de cair, né, já na sua fraqueza, de tantos embates e de tantas lutas, se sentindo enfraquecido, o medo de perder o amor mesmo de Deus, né, a graça de Deus, né, a graça de ir ao encontro de Deus, do amor de Deus. Então aqui na carta ele diz para nós, perguntando, né, enchendo lá o seu diretor espiritual de perguntas. Quando será, meu caro Padre, que Jesus me consumirá inteiro no seu amor?
Quando poderei ser consumido pelas chamas divinas? Quando poderei unir-me a Ele em grande proximidade, a fim de poder elevar um cântico inteiramente novo, o cântico da vitória? Quando terminará esta luta interior entre Satanás e a pobre alma, que quer ser toda do seu esposo celeste? A fraqueza do meu ser me faz temer e suar frio. A grande preocupação de São Padre Pio, diante que ele temia muito, era cair, diante das tentações, diante dos ataques, que ele sofria, medo de perder a Deus. Isso ele fica muito claro na sua carta, nos seus relatos. E aí nos relatos dele nós vamos perceber que não foi pouco o que ele sofreu, não foram pequenas as suas batalhas, Ele sofreu muito, mas ele tinha ali a certeza e a convicção, E a gente vê também claramente, ele era atacado por conta ali do tanto de almas, como nós já dissemos aí, que ele arrebanhava e que ele levava para Deus. Então ele era muito, muito assolado, ele sofria, ele era muito afligido. E por hoje nós vamos encerrando e nós daremos continuidade aí na próxima reflexão ainda neste tema. Eu acredito que mais de uma reflexão. E pedindo a graça de São Padre Pio sobre nós, filhos da comunidade, nós filhos amados, amados de Jesus, a graça diante da tentação, diante do pecado, de resistir, de vigiar e de orar, para não cair em tentação, para não cair no pecado, para que com a nossa vida, aí nesta busca de vida de santidade, para que nós possamos também, como São Padre Pio, arrastar almas para Deus com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa vida de oração. Amém? Então nós vamos encerrando e pedindo, São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.